Existem muitos deles e estão espalhados por todo o mundo. Eles são tão complexos e há tanta coisa para contar que chega a ser impressionante como algumas pessoas nunca nem sequer ouviram falar sobre isso. Observe a incrível arquitetura dos misteriosos Forte Estrela e depois me diga se eles não são extraordinários. A história nos conta que esse estilo de construção foi visto pela primeira vez em meados do século XV na Itália, quando as fortificações da era medieval revelaram-se vulneráveis a danos por tiros de canhão depois da invenção da pólvora. Esse projeto inovador foi empregado também por Michelangelo nas obras de terraplanagem defensivas de Florença e, posteriormente, foi sendo refinado nos séculos seguintes por Baldassare Peruzzi e Vincenzo Scamozzi. O design se espalhou pela Itália nas décadas de 1530 e 40 e, depois, fortemente empregado em toda a Europa durante os 3 séculos seguintes. Como eram muito caros para serem construídos, os fortes estelares eram frequentemente improvisados a partir de construções anteriores já existentes. Isso é o que a história relata sobre esses fortes que estão literalmente presentes nos 4 cantos do mundo, dos lugares mais populosos até os mais remotos cantos da Terra. Se você prestou atenção no que eu acabei de falar, certamente notou que eu disse que a história nos conta que eles foram vistos pela primeira vez na Itália. Como você pode aceitar uma informação tão vaga, sobretudo se tratando de uma construção? Quem o projetou? Quem o construiu pela primeira vez? Quanto tempo levou? Quantas pessoas foram necessárias para a realização de um projeto complexo como esse? Quem foi o gênio que revolucionou as defesas medievais? Eu não sei. Se você souber, eu gostaria que gentilmente compartilhasse essa valiosa informação com todos e deixasse um registro nos comentários abaixo. No entanto, acredito verdadeiramente que você talvez não encontre essa resposta, porque parece que ninguém sabe exatamente nada sobre isso. Onde quer que você busque a resposta, ela se inicia sempre de maneira vaga, com expressões como foi visto ou surgiu, que são geralmente utilizadas quando a pessoa não sabe ou não tem certeza da origem do que está falando. Nada surpreendente, porque em matéria de fortes estelares, a história parece não saber como explicar muita coisa que veremos a seguir. Indo direto ao ponto, vamos partir do Forte Jefferson, que está localizado na Florida Keys. A Florida Keys são um arquipélago composto por cerca de 1.700 ilhas, no sudeste dos Estados Unidos. Tem início na ponta sudeste da Península da Flórida, a mais ou menos 25 quilômetros a sudeste de Miami, e estende-se ao longo de um suave arco até Key West, a mais ocidental das ilhas habitadas. Esse é somente um desses estranhos fortes que estão espalhados pelo mundo, mas o que torna esse, em especial, uma das estruturas mais estranhas do planeta. Tão estranho como o Forte Príncipe da Beira que temos aqui no Brasil e que falaremos logo mais. Geralmente, a história nos conta que, em sua grande maioria, esses fortes foram construídos por escravos ou prisioneiros. O Forte Jefferson, por exemplo, levou 30 anos para ser levantado. 16 milhões de tijolos mais tarde, em 1876, eles desistiram de terminar a construção, que ficou inacabada. No entanto, mesmo inconcluída, ela continua a ser a maior estrutura de alvenaria do hemisfério ocidental. Bem, essa é a história oficial do lugar, que, claro, acabou virando uma prisão,
já que assim talvez se tornasse mais fácil de explicar algumas coisas. Então vamos começar a nos fazer algumas perguntas básicas e, de mente aberta, você pode me dizer quem decide que esse é um bom local para a maior estrutura de alvenaria do hemisfério ocidental? Um lugar sem água potável no meio do Golfo do México. Alguns dirão, claro que é perfeito e logisticamente possível enviar 16 milhões de tijolos para esse pequeno pedaço de terra e manter ali milhares de pessoas trabalhando na sua construção, sobretudo em 1800. Afinal, é isso que está escrito nos livros de história. Mas essa história simplesmente não parece fazer muito sentido. Nos Estados Unidos, até a Estátua da Liberdade fica em cima de um forte estrela. E parece que, de alguma forma, em alguns lugares em que eles estão presentes, são tão perfeitos que uma grande cidade acaba se desenvolvendo ao seu redor. Como, por exemplo, as fortificações de Londres, Copenhague e Frankfurt. Em outros lugares são tão isolados que ficamos nos perguntando o que tinha ali para precisar de uma construção como essa, como é o caso do nosso Forte Príncipe da Beira, construído no meio do nada para defender ninguém, e outro na Austrália, no meio do deserto. Falando em deserto, em Las Vegas também existem os restos do que já foi um desses fortes. Por aqui, parece que algum evento extremo aconteceu, deixando apenas um padrão no chão. Aqui não só existe um forte estrela, mas também há um monumento bem ao lado. Segundo consta, o forte foi construído em 1856 e era um quartel-general que pertencia a uma cavalaria na década de 1870. O interessante é que aqui não houve um incêndio, não houve uma guerra, não houve absolutamente nada. E a estrutura do forte foi completamente destruída e não está nem perto de sua forma original. E isso aconteceu em apenas 150 anos. Sabemos que existem estruturas muito mais antigas que ainda estão de pé. Então, o que será que realmente aconteceu aqui? Não existem registros sobre isso. Localizada em Bandaneira, uma pequena ilha na Indonésia, no meio do oceano, encontramos outro exemplo notável de um forte estrela. E mais uma história inacreditável. Os registros indicam que esse forte foi construído no século XVII, no alto de uma colina, para defender a pequena ilha e seu comércio de noz moscada. Até aí, tudo certo. A única parte da história que não faz muito sentido é porque essa pequena ilha, que parece estar bem isolada, precisaria de 2 deles. Esse segundo e mais antigo foi atribuído aos portugueses. Sua construção aparentemente data de 1529 e é claro que o objetivo era, supostamente, controlar o comércio de noz moscada. Mas a verdade é que não se sabe muito sobre ele. Aliás, para ser sincera, parece que ninguém faz a menor ideia do porquê esse forte foi parar ali. Quem o projetou? Construiu? Como? Quanto tempo levou? Não há nenhum registro sobre isso. Mas apesar do pouco conhecimento que se tem sobre a construção de grande parte desses fortes, uma coisa que parece um consenso era de que os povos medievais simplesmente pareciam gostar de construí-los. Essas estruturas intrincadas estão muitas vezes alinhadas com a rotação dos corpos celestes e foram construídas com sistemas maciços de túneis e canais, e até mesmo com terraplanagem de montanhas inteiras, que parece ser mais uma especialidade surpreendente do povo medieval. Aliás, os primeiros colonizadores da América construíram essas mesmas estruturas assim que chegaram por aqui.
porque alguns deles foram construídos logo após o registro de sua chegada. Temos vários deles aqui no Brasil. Entre eles, um dos mais interessantes é o Real Forte Príncipe da Beira, que, segundo o Wikipédia, localiza-se na margem direita do rio Guaporé, atual município de Costa Marques, no estado de Rondônia. O forte foi construído a partir de abril de 1775 para defender o país da ofensiva dos espanhóis. Ele se impôs pela estrutura e posição estratégica. Agora veja você mesmo. Qual é a posição estratégica desse forte no meio do nada? Se hoje ele está no meio do nada, o que será que existia ali em 1775 que justificasse a sua construção? Não me parece ter sentido. Além disso, do outro lado da fronteira, onde os espanhóis dominavam, existe um terreno pantanoso de difícil acesso e nunca houve um forte para defendê-los do outro lado. As explicações oficiais sobre esse lugar também são muito contraditórias. Inclusive, as datas das construções não batem com os registros e os registros não batem com a realidade. Não parece haver nenhum tipo de estratégia militar de defesa aqui. Ele está à beira de um rio que não vem nem vai para lugar nenhum importante para a defesa do território na época. Talvez por isso, esse forte nunca tenha sido usado para nada. Não houve um levante, uma invasão, uma rebelião. Não houve absolutamente nada capaz de justificar a sua existência nesse lugar. Então, o que explicaria esse enorme investimento da coroa portuguesa nessa região inóspita, para depois simplesmente abandoná-lo? Observe o tamanho das pedras. O local onde hoje existe grama era um enorme fosso. Tinha até uma ponte levadiça. A justificativa oficial para a construção desse enorme forte bem no meio do nada não convence. Mas em se tratando de fortes estrela, os lugares remotos parecem ser a preferência de quem os constrói. Eles são descobertos em regiões remotas da Europa, de toda a América e até mesmo em lugares na Índia, que são completamente cobertos de vegetação. Outra coisa que acontece com essas construções antigas é que inúmeras vezes elas não possuem qualquer registro histórico e ainda assim a forma de estrela ainda é visível, mesmo em ruínas completamente desconhecidas. A conexão criada por essas construções antigas, espalhadas pelos 4 cantos do mundo, levanta a teoria defendida por alguns de que tudo sempre esteve conectado. Essas construções em forma de estrela faziam parte de uma rede de civilizações que existia em todo o mundo. Uma civilização global e que interagia, provavelmente atravessando os mares. Coisa que sabemos era impossível. Bem, isso seria capaz de explicar as semelhanças nas técnicas de projeto e construções encontradas nesses fortes por todo o mundo. Em diferentes continentes, esses fortes estelares também incorporam tecnologia avançada, como sistemas de bombeamento de água, frequência ressonante, tecnologia simétrica e intrincados sistemas de túneis abaixo deles. Alguns deles também incorporam princípios acústicos avançados, com paredes projetadas para refletir as ondas sonoras de uma forma que as amplifique. Essa tecnologia poderia ser usada para comunicação ou como forma de defesa contra os invasores. Por conta desses pontos inexplicáveis, muitos suspeitam que houve um encobrimento proposital da história e que talvez eles tenham sido construídos por uma civilização muito anterior que desapareceu dos nossos livros. Na verdade, existe até uma teoria que acredita que a tecnologia utilizada tenha sido transmitida através dos remanescentes de Atlântida.
A civilização de Atlântida, supostamente, estava localizada sobre uma enorme estrutura de terraplanagem, com enormes canais e sistemas de fossos que cercavam toda a ilha. Se Atlântida fosse um forte estelar, seria muito maior do que qualquer ilha artificial que temos hoje. No entanto, ela se apresenta em círculos concêntricos. Será que em algum momento ela pode ter sido construída como um forte estelar e incorporado todas essas tecnologias que encontramos hoje? Segundo Platão, Atlântida foi fundada pelo deus Poseidon e foi governada por seus descendentes, os Atlantes. Nesta ilha, havia um império maravilhoso que governava não só a ilha, mas vários povos em partes do continente. Segundo ele, em Atlântida, construiu-se um quadrilátero de lados quase retilíneos e alongados, onde os lados se afastavam em linha reta, cavando-se o fosso contínuo que rodeava a planície. Quanto à profundidade, a largura e o desenvolvimento desse canal, é difícil crer que a obra tenha saído das mãos humanas. O fosso recebia os cursos d'água que desciam das montanhas, fazia a volta à cidade e de lá ia esvaziar-se no mar. Para carregar a madeira das montanhas, para levar de barco outros produtos de estação, cavavam-se a partir de canais derivações navegáveis de direção oblíqua, uma em relação às outras e em relação à cidade. Essa é a única descrição histórica conhecida de Atlântida. Então, cabe a você decidir se essa descrição lhe parece familiar com o que encontramos em um forte estelar. Para quem defende essa teoria, a origem dessa tecnologia em muitas culturas diferentes em todo o mundo veio dos sobreviventes de Atlântida, que foram os portadores da civilização depois do Dryas recente. A teoria completa a história, dizendo que depois desse grande cataclismo, eles se espalharam pelo mundo, levando todo o seu conhecimento para diferentes lugares, o que explicaria tantas semelhanças encontradas em lugares separados por oceanos. Sabemos que em muitos desses lugares foram construídas coisas como fortalezas gigantes, pirâmides e outras estruturas impressionantes. Sabemos também que muitas estruturas antigas são construídas em cima de outras mais antigas. Essa é uma prática comum que muitas vezes pode confundir os métodos de datação e distorcer a história. Então, se Atlântida fosse mesmo o primeiro forte estelar, isso poderia explicar as origens de toda essa tecnologia, mas também sugere que pode ter havido um esforço deliberado para esconder suas verdadeiras origens. Talvez para manter esse conhecimento vindo de uma civilização antiga e avançada e escondido das massas. A pergunta é somente por que fariam isso? Essa é uma teoria fascinante que levanta muitas questões sobre o nosso passado e as civilizações perdidas. Explorando as evidências e fazendo perguntas críticas, talvez um dia possamos obter uma compreensão mais profunda do nosso mundo hoje. E essa é só uma teoria e, na verdade, é apenas o começo do mistério sobre os fortes estelares. A próxima teoria gira em torno das possíveis funções desses fortes. Existem algumas anomalias na maioria deles, se não em todos eles, que fazem muito pouco sentido dada a narrativa dominante. A primeira delas é a relação entre os fortes estrela e a água. Mas isso ficará para o próximo vídeo. Antes de terminar, no entanto, eu gostaria de responder a dúvida de um inscrito que foi postada nos comentários do canal. Então não vá embora ainda, quem sabe podemos esclarecer algo relevante para você também. A Lê ouviu falar que Göbekli Tepe tem mais de 17 mil anos e pergunta se isso é verdade. Essa pergunta é absolutamente legítima, ainda mais para um sítio que afirma ser o primeiro ou mais antigo em muitos aspectos. Então, a precisão de sua datação torna-se fundamental.
O período em que Göbekli Tepe foi construído é denominado Neolítico Pré-Olaria, devido a uma de suas principais características culturais. Além disso, em Göbekli Tepe foram encontradas duas camadas que são completamente diferentes. Portanto, por enquanto, o consenso arqueológico consegue determinar que o sítio foi abandonado por volta de 8.000 anos antes de Cristo. Mas quando foi construído? Quem assistiu o vídeo sabe que há um problema com essa história. Os recintos da camada mais profunda foram tratados de forma especial por aquele povo no final de sua vida útil. Eles foram limpos e parte dos seus acessórios foram desmontadas e foram deliberadamente soterradas. Durante o soterramento, foram depositados no enchimento objetos que obviamente tinham grande importância para eles. No entanto, tudo indica que isso ocorreu de maneira relativamente rápida, porque não há camadas trazidas de forma natural pela água ou pelo vento. Esse soterramento intencional é fascinante no que diz respeito às funções do local, mas coloca graves problemas para a datação da camada mais profunda, utilizando o método de radiocarbono, uma vez que os restos orgânicos dos sedimentos de enchimento podem ser mais antigos ou mais recentes do que os recintos, com amostras mais jovens depositadas em profundidades mais baixas. Portanto, os dados não conseguem fornecer pontos de referência cronológicos absolutos para esse lugar. As primeiras datas de radiocarbono derivam do recinto D, considerado o mais antigo, e determinam algo em torno de 10.797 anos. Então podemos dizer que, por enquanto, essa é a idade de Göbekli Tepe. Tem uma pergunta também? Escreva nos comentários. Agora sim, eu fico por aqui e agradeço imensamente por ter a sua companhia. Se gostou, deixe o like e considere se inscrever no canal. Se puder, seja membro, mas se não puder, saiba que a sua companhia até aqui é muito valiosa. Então, espero você no próximo vídeo para continuarmos com os maravilhosos fortes estelares. E por quê? Eles são feitos assim.